Imagine uma escuridão que não é ausência de luz. É presença de algo mais denso que a própria noite. O ar não existe. Cada respiração parece fogo entrando pelos pulmões. E mesmo assim, não mata. Porque ali, a morte não é alívio. A morte é prisão. Agora ouça isso. Gritos. Mas não gritos de raiva. Gritos de desespero. De quem percebeu tarde demais que a eternidade não tem portas de saída. E no meio desse caos ardente, uma voz se ergue. Não é um clamor por riqueza. Não é um pedido por poder. Não é um grito por vingança. É um pedido tão pequeno que dói ouvir. Uma gota, apenas uma gota de água na minha língua. Você sente isso? Esse é o som da consciência acordando no inferno. Porque no inferno, a memória continua viva. A razão continua intacta. Os sentimentos continuam gritando. Só a esperança desaparece. Agora, imagine um homem. Ele não é um assassino. Não é um ditador sanguinário. Ele não está nas páginas policiais. É alguém que a sociedade respeita, que veste bem, que come do bom e do melhor, que frequenta eventos sociais e religiosos. Um homem como tantos outros que você conhece. Mas agora ele está ali, em tormento. Por quê? Porque ignorou a única coisa que importava, a eternidade. Essa história não é ficção. Foi contada pelo próprio Jesus. E quando Jesus conta algo, não é para entreter, é para alertar. Então, feche os olhos e veja a cena. Jesus começa dizendo: havia um homem rico. Se vestia de púrpura e linho finíssimo. Comia esplendidamente todos os dias, vivendo como se nunca fosse prestar contas. Do outro lado da vida dele, havia outro homem, pobre, coberto de feridas, jogando-se à porta do rico. Seu nome era Lázaro. E ele sonhava apenas com as migalhas que caíam da mesa. Sonhava com o que sobrava. Mas ninguém se importava, exceto os cães que lambiam suas feridas. Essa era a diferença gritante entre os dois mundos. Um vivia no excesso, outro na miséria absoluta. Mas aí chega o dia que chega para todos, a morte. E é aqui que a cena vira de ponta cabeça. Porque quando os olhos se fecham aqui, eles se abrem lá. E a Bíblia diz: morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora preste atenção. Do lado de fora, o rico teve um funeral digno, talvez com discursos, flores, homenagens. Mas no mundo invisível, ele desperta no lugar que Jesus chama de Hades, o inferno. E lá, ele ergue os olhos e vê algo que o dilacera. Longe, muito longe, ele vê Lázaro. Aquele que ele ignorou, aquele que ele desprezou, aquele que ele nunca quis ver. Agora, no paraíso, descansando no seio de Abraão. E é nesse momento que sai dos lábios dele a frase mais perturbadora de toda a Bíblia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Pare aqui, sinta o peso disso. Um homem que tinha banquetes agora implora por uma gota, uma única gota. Você percebe a ironia? Ele que vivia cercado de abundância, agora suplica por uma migalha líquida, e não consegue. Por quê? Do outro lado da morte, não existem negociações. Não existem recursos, não existem atalhos. Só existe sentença, e ela é irrevogável. E a resposta que ele ouve é mais sombria do que o próprio fogo. Filho, lembra-te. Essa é a palavra que mais dói no inferno. Lembra-te. Porque a memória não apaga, ela se intensifica. O inferno é um lugar onde cada escolha errada volta como lâmina. Onde cada oportunidade perdida vira punhal. Onde cada palavra de Deus ignorada ecoa como martelo. E Abraão continua: lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Você entende isso? Não há travessia depois da morte.
Não há segunda chance. Não há oração que mude destino depois do último suspiro. O abismo não é geográfico, é eterno. Agora, algo ainda mais assustador acontece. O homem rico percebe que não tem volta. Ele entendeu que está condenado para sempre. Então ele faz um segundo pedido, não para si, mas para os vivos. Ele clama: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele vira pregador, ele vira evangelista, mas tarde demais, porque até a compaixão dele agora é inútil. E a resposta é um golpe final. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E ele insiste: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão fecha a conversa com a frase mais dura: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que algum dos mortos ressuscite. Sabe o que isso significa? Que o problema do homem não era a falta de sinais, era a falta de arrependimento. E isso continua igual hoje. As pessoas não se perdem por falta de milagres. Se perdem por falta de quebrantamento. Agora segura isso. O inferno não é um lugar de arrependimento. É um lugar de consciência. Uma consciência eterna, ardente, inapagável. Onde cada lembrança vira corrente. Onde cada decisão vira fogo. Onde cada pregação ignorada vira acusação. Essa história que Jesus contou não é parábola para entreter. É alerta para estremecer. Porque se essa é a última visão de um homem no inferno, ela deveria mudar a forma como você vive agora. O pedido ecoa, uma gota. Mas não há resposta favorável. Não há mão estendida. Não há consolo. Porque no inferno, as orações não sobem. Os pedidos não cruzam o abismo. As lágrimas não comovem o céu. O rico percebe isso tarde demais. Sua primeira súplica falha. Ele não pode aliviar sua dor. Então tenta outra coisa. Manda Lázaro avisar meus irmãos. Agora não é mais sobre ele. É sobre os que ainda respiram. Ele pensa: se alguém que morreu aparecer para eles, eles vão acreditar. Mas ouve a frase que sela não apenas seu destino, mas o de todos os que zombam da verdade. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Aqui está a virada. Não existem milagres suficientes para convencer quem rejeita a palavra. Não existe aparição sobrenatural que substitua o arrependimento. O problema nunca foi falta de prova. Sempre foi falta de submissão. Agora pare e reflita. Esse homem não era ateu. Ele acreditava em Abraão. Ele reconhecia o céu. Ele orava, mas orava tarde demais. Porque orar depois da morte não é fé, é desespero. E desespero não muda a eternidade. Sabe o que é mais assustador? Ele ainda tem compaixão. Ele não quer que seus irmãos venham para lá. Mas mesmo isso não muda nada. Porque no inferno não existe ministério de evangelismo. Só existe memória. E a memória dói mais do que as chamas. Agora traga isso para os nossos dias. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo como esse homem viveu? Comendo bem, vestindo bem, planejando viagens, falando sobre investimentos, mas ignorando a eternidade. Não são criminosos, não são monstros, são pessoas comuns, que só não colocaram Deus como prioridade. E aqui está a tragédia. O inferno está cheio de pessoas que nunca planejaram ir para lá. Ninguém acorda e diz: hoje vou para o Hades. Mas cada escolha errada é um passo em direção ao abismo. Cada amanhã eu mudo é um tijolo no caminho do tormento. Cada culto ignorado, cada palavra rejeitada, cada chamado desprezado, constrói uma estrada que termina em fogo. E sabe qual é a pior parte? Quando cruzar a linha da morte, tudo o que restará é lembrar: filho, lembra-te. Essa é a sentença mais cruel, porque não há como esquecer. Você vai lembrar das vezes que Deus falou com você, vai lembrar das oportunidades que desprezou, vai lembrar das mensagens que zombou, vai lembrar das orações que não fez, e isso será o seu tormento.
O inferno não é silêncio, é eco. Eco daquilo que você escolheu ignorar. Por isso, Jesus contou essa história, não para nos dar detalhes geográficos do inferno, mas para nos dar um alerta espiritual. Ele estava dizendo: escutem enquanto podem. Entrem na porta enquanto ela está aberta, porque depois não adianta gritar. Agora preste atenção. O rico não pediu ouro, não pediu status, não pediu alívio completo. Ele pediu uma gota, a menor porção possível de água. Sabe por quê? Porque no inferno, até o mínimo é um luxo impossível. O que aqui parece pequeno, lá é inalcançável. O que aqui parece pouco, lá é um sonho eterno. Isso me faz pensar: quantas pessoas hoje zombam do que consideram pouco? Um culto simples, uma pregação de 20 minutos, um convite para oração, uma Bíblia aberta na sala. E dizem: ah, isso é pouco, isso não muda nada, isso não é prioridade. Mas um dia vão implorar pelo que hoje desprezam. Agora imagine comigo: esse homem olha para cima, vê Abraão, vê Lázaro, vê a paz que nunca mais terá. Mas não pode tocar, não pode atravessar, não pode mudar nada, porque o inferno não é um tempo ruim, é uma eternidade sem Deus. E eternidade não tem relógio, não tem calendário, não tem prazo final, é sempre, para sempre. E sabe o que mais me assusta? Ele continua chamando Abraão de pai. Isso mostra que religião não salva, que ter tradição não impede o inferno, que conhecer a história da fé não significa viver a fé. Ele tinha linhagem, mas não tinha vida com Deus. Isso é um alerta para todos nós que crescemos ouvindo sobre Jesus, mas nunca nos rendemos a Ele. Agora, segure essa frase: o inferno não é povoado por quem não conheceu Deus. É povoado por quem o conheceu e ignorou, por quem ouviu sobre salvação e preferiu esperar, por quem achou que sempre haveria amanhã, mas não houve. E aqui vai uma pergunta direta: se você morresse hoje, onde acordaria? No consolo de Abraão ou no tormento do Hades? Essa pergunta não é para te aterrorizar, é para te acordar, porque ninguém planeja o inferno, mas todo mundo planeja viver sem Deus, e isso dá no mesmo. Agora, olhe para mim, você ainda tem tempo, você ainda está respirando, o abismo ainda não se fechou para você, mas ele está logo à frente, e você não sabe quando vai chegar. Então faça algo agora, não depois, agora, porque a eternidade não começa quando você morrer, ela já começou. E a decisão que você tomar hoje ecoará para sempre. Não espere sinais, não espere anjos, não espere um morto voltar para te avisar, porque Jesus já deixou claro: se você não ouve a palavra agora, não ouvirá depois. Então ouça enquanto ela ainda fala. Corra para a cruz enquanto ela ainda está aberta, porque um dia a porta vai se fechar. E quando se fechar, o grito vai ser sempre o mesmo: uma gota, só uma gota. Mas ninguém vai trazer. Escreva nos comentários: eu não quero uma gota, quero a fonte da vida. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para a eternidade, porque quando o último suspiro vier, não haverá mais negociações.